A partir de agora, você assiste Verdade e Vida. Um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil. Que coisa boa é poder retornar à sua casa e poder conversar com você, com a sua família, para apresentar a você as boas novas da Palavra de Deus. Isso nos encanta e alegra nossa alma, poder levar a Palavra de Deus às famílias brasileiras. Hoje nós vamos tratar de um tema interessante. Não basta começar bem, é preciso terminar bem. Chama a sua família. Se for possível, dê uma ligadinha para o seu amigo, porque Deus tem uma palavra muito importante para o nosso coração. Verdade e Vida. Uma palavra de esperança para um mundo em crise. É com alegria que damos prosseguimento a essa série de entrevistas com o nosso professor doutor Augusto Nicodemos, chanceler da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Reverendo, seja mais uma vez bem-vindo aqui ao Verdade e Vida. Muito obrigado, Daniel. Como nós dissemos no programa anterior, o tema de hoje nós vamos tratar sobre um tema desigrejados. O que vem a ser desigrejados? Muito bem. Desigrejados é o nome que está se usando hoje para os evangélicos que não frequentam igreja nenhuma. Isso é um fenômeno interessante e que foi apontado mais recentemente nesse censo religioso promovido pelo IBGE, referente a 2010, em que se verificou que nos últimos 10 anos, o número de pessoas que se diziam evangélicos saltou de 6% do total dos evangélicos para 16%. Então, é um crescimento muito grande. Desigrejado, então, é uma pessoa que se diz evangélica, que tem convicções evangélicas, mas que não está frequentando igreja alguma, não tem desejo de frequentar igreja alguma, ou está indeciso, e que representa esse número crescente. E, Daniel, isso é um fenômeno interessante, porque antes a gente ouvia falar de católico. Quando a gente perguntava a alguém, qual é a sua religião? A pessoa dizia, eu sou católico, mas não praticante. Hoje em dia você já tem um número muito grande, 4 milhões, se não me engano, no Brasil, dizendo que são evangélicos, mas não praticantes. Isso é uma novidade, nós não tínhamos isso antes. É possível uma pessoa ser crente, reverendo, e não frequentar a igreja? Em situações assim extremas, eu acredito que sim, como por exemplo em países perseguidos. Alguns países muçulmanos, antigamente nos países comunistas, ou ainda em países comunistas, como a Coreia do Norte, você pode encontrar pessoas que são crentes verdadeiras no Senhor Jesus, mas não tem como se congregar, porque o ajuntamento é proibido por lei e há risco de vida, de tortura, de prisão. Então é muito difícil para eles tentarem se agrupar, e mesmo assim eles acabam conseguindo reuniões clandestinas e tudo mais. Mas é muito estranho uma pessoa querer Jesus e não querer a igreja de Jesus. Querer a cabeça e não querer o corpo. A Bíblia diz que há uma relação entre Cristo e sua igreja. E é claro, eu não me refiro tanto à igreja institucionalizada, mas o ajuntamento com os outros irmãos. Então, eu não estou dizendo que uma pessoa salva, ela tem que estar dentro de uma denominação, mas eu estou dizendo que se ela de fato é salva, se ela crê no Senhor Jesus, ela vai sentir necessidade de estar com pessoas que acreditam como ela, que Jesus é o Filho de Deus, o Salvador. Ela vai sentir desejo de ter comunhão com essas pessoas, de participar da ceia do Senhor, de escutar a ministração da palavra de Deus, de ser corrigida, aconselhada, às vezes até disciplinada. Ela precisa de um ambiente para criar os filhos. E a resposta é a igreja. Eu sei que tem pessoas que estão desencantadas com a igreja como instituição, porque diz que tem muita hierarquia, muito papel, muita burocracia, muita lei. Mas o que acontece? Qualquer agrupamento humano, Daniel, ele começa espontâneo e à medida que ele cresce, ele precisa se institucionalizar. Vai ter que pagar o aluguel, vai ter que contratar alguém para cuidar da limpeza, vai ter que ter um manual ou uma confissão de fé para dizer qual é a doutrina que o grupo vai aceitar, quais são os critérios para aceitar alguém ou para excluir alguém, e vai acabar se institucionalizando. Então, é inevitável. Agora, o problema é quando a instituição ela domina a comunhão
e a essência da igreja. Aí está errado. De fato, vira legalismo, vira formalismo, e isso aí não é bom. Mas tem gente que simplesmente não quer ter comunhão, não quer se submeter à autoridade e ao ensino de outras pessoas. E representa uma boa parte dos desigrejados. Tem muita gente também que está desiludida com as igrejas neopentecostais, né? Por isso esse número é tão grande. O que é que as igrejas tradicionais, presbiteriana, batista, assembleia, precisam fazer para diminuir o número de desigrejados? Eu acredito que, em parte, algumas pessoas estão desigrejadas porque elas não conseguem ver relevância na igreja institucional. Estou falando das igrejas tradicionais. Então, eu creio que é necessário que haja um processo de contextualização, de adaptação das igrejas mais tradicionais às novas realidades que a gente enfrenta na nossa cultura. O mundo mudou, as pessoas mudaram, a maneira como a sociedade funciona mudou também. E tem determinados valores e estratégias no cristianismo que não são doutrina, não fazem parte do núcleo duro do cristianismo, daquelas coisas inegociáveis. E as igrejas, então, deveriam, com seriedade e sensibilidade, procurar se adaptar à nova realidade que nós enfrentamos no mundo hoje. Quem sabe com isso nós perderíamos menos pessoas das nossas igrejas. Reverendo, nós vamos voltar na nossa última entrevista, por enquanto, no próximo programa, onde nós vamos tratar dessa questão da laicidade da igreja. Por que a igreja cristã evangélica do Brasil e do mundo é tão perseguida? Você sabe por quê? Esse é o tema que nós vamos tratar com o reverendo Augusto Nicodemos no próximo programa. Verdade e Vida. A palavra de Cristo para uma vida melhor. Uma flor que a terra faz nascer, como o sol em cada amanhecer, como um arco-íris lá no céu, bom sinal de alguém que é fiel. Assim é também a novidade de que o nosso Deus as coisas. Verdade e Vida. A palavra de Cristo para uma vida melhor. Eu quero tratar com você de um assunto muito interessante hoje. O tema de hoje é: não basta começar bem, é preciso
terminar bem. E nós vamos tratar deste assunto à luz de 2 Timóteo, capítulo 4, versos 6 a 8. O apóstolo Paulo estava na sua segunda prisão em Roma, era uma masmorra úmida, fria, insalubre, de onde as pessoas saíam leprosas ou para o martírio. E ele, naquela prisão, vai fazer uma avaliação da sua vida, vai fazer um balanço do seu ministério, vai olhar para o retrovisor, para fazer uma leitura do passado, vai fazer uma investigação meticulosa do seu presente, vai fazer a leitura do farol alto, subindo nos ombros dos gigantes, olhando para o futuro. Em outras palavras, ele diz assim: quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia, e não apenas a mim, mas a todos quantos amam a sua vinda. É curioso que tem muita gente que começa bem a vida, começa bem a carreira, começa bem o ministério, mas depois estaciona e retrocede. Eu me lembro, por exemplo, da história de Saul, primeiro rei de Israel. Começou tão bem, como um homem humilde, tendo esplêndidas vitórias, mas depois este homem perdeu o rumo da vida, este homem retrocedeu e terminou a sua carreira de forma infeliz, inglória, debaixo de opróbrio e vergonha. Eu olho a história de Judas Iscariotes, chamado para ser apóstolo do Senhor Jesus, mas que termina sua carreira de forma tão vergonhosa e triste, um símbolo do fracasso. Eu olho a história de Demas, que tendo amado o presente século, abandonou o apóstolo Paulo em Roma e se foi para Tessalônica. Demas só aparece 3 vezes na Bíblia. A primeira vez ele é cooperador de Paulo, a segunda vez só o nome dele é mencionado, a terceira e última vez ele está deserdando e abandonando a carreira cristã. Quantos líderes que você conhece que tiveram ministérios abençoadores, mas que não perseveraram, que caíram, que retrocederam? Nós precisamos começar bem, precisamos terminar bem. Não basta apenas ter um início extraordinário e um fim fracassado. Precisamos entender que todos nós temos os pés de barro. Não é possível introduzir no coração o sentimento de altivez, orgulho, soberba, porque a soberba é a antessala do fracasso. Entretanto, a humildade é a sala da honra. Vamos olhar o que Paulo tem a nos dizer sobre esse assunto. Quando ele estava se despedindo dos presbíteros de Éfeso na cidade de Mileto, ele disse assim para eles: eu estou seguro que o Espírito Santo me certifica que o que me espera pela frente são cadeias e tribulações. Mas em nada eu considero a vida preciosa para mim mesmo, conquanto que eu complete a minha carreira e o ministério que eu recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Vamos ver como é que Paulo avalia a sua vida. Em primeiro lugar, como Paulo avalia o seu passado. Ele diz assim em 2 Coríntios, em 2 Timóteo 4, 7, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Esse homem está dizendo que a vida dele não foi uma vida de amenidades, de facilidades, de regalias, mas foi uma vida de luta, de combate, de guerra contra o diabo, de guerra contra o mundo, de guerra contra o pecado, de guerra contra a carne. Em segundo lugar, este homem diz o seguinte: eu completei a carreira. Ele não retrocedeu.
Ele não ficou olhando para os lados como um corredor que perde o alvo, perde o foco e perde a corrida. Como um atleta de Cristo, ele esmurrou o seu próprio corpo. Não para ganhar uma coroa perecível, um prêmio que fenece, mas para alcançar a glória, para receber a coroa da vida, a coroa da justiça. Este homem não apenas começou bem, este homem terminou bem. Ele completou sua carreira. Mas ainda ele diz que guardou a fé. Quantas pessoas ainda hoje, quantos líderes, quantos missionários, quantos pastores, quantos pregadores, que fascinados pelo dinheiro, pela riqueza, pela fama, pelo sucesso, pelo prazer, negociam a sua consciência, vendem a sua consciência, transigem com os absolutos de Deus, se perdem no ministério. Quantas pessoas que hoje negociaram a própria verdade por conveniências pessoais. É triste constatar isso, mas há muitos obreiros, há muitos ministros, há muitos pastores, há muitos pregadores, há muitos líderes que um dia pregaram o Evangelho, anunciaram a sã doutrina, pregaram a verdade de Deus e de repente foram seduzidos pela teologia do lucro, das facilidades, das vantagens imediatas, dos aplausos humanos, das glórias deste mundo, e se perderam. Deixaram de pregar a verdade para pregar o que o povo quer ouvir, que o povo deseja ouvir. Deus não nos chamou para sermos populares, Deus nos chamou para sermos fiéis. Nós não podemos pregar o que o povo quer ouvir, temos que pregar o que o povo precisa ouvir. Não temos que pregar palavras de homens, temos que pregar a palavra de Deus. Esta é a avaliação que o apóstolo Paulo faz do seu passado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Mas este homem está velho, pobre, abandonado numa masmorra, conscientes do seu martírio, vai fazer também uma análise do seu presente. Ele diz assim: quanto a mim já estou sendo oferecido por libação e o tempo da minha partida é chegado. Paulo está entendendo uma coisa, não é Roma que vai matá-lo, é ele quem vai se entregar. E ele não vai se entregar para Roma, não, ele vai se entregar para Deus, como uma libação de oferta ao Senhor. É muito importante entender isso. Quando você compreende que a sua vida está nas mãos de Deus, quando você entende que o projeto de Deus é quem rege os destinos da sua vida, quando você entende que importa nos glorificar a Cristo, quer na vida, quer na morte, quando você entende que mesmo que você tenha que selar o compromisso do Evangelho com seu próprio sangue, para você morrer então é lucro, porque para você o viver é Cristo. E este homem está dizendo o seguinte: eu já estou sendo oferecido como libação ao Senhor. E ele diz: eu não vou morrer não. Ele usa uma outra linguagem para a morte. Ele diz: o tempo da minha partida é chegado. Essa é uma palavra que nós usamos, uma figura chamada de eufemismo, para aliviar a intensidade de uma fala. Ele usa uma outra expressão mais leve, mais suave, mais doce. E ele diz: o tempo da minha partida é chegado. O que significa a palavra partida? Na língua grega, essa palavra tem 3 significados. Primeiro, significa aliviar alguém de um grande peso. Sabe o que é morrer para um crente? Segundo Apocalipse 14:13, é descansar das suas fadigas. Temos tantas fadigas aqui. É o cansaço, é a doença, as preocupações, os temores, o pecado que tenazmente nos assedia. Morrer para um crente é descansar dessas fadigas, é estar livre desse peso, é estar livre dessas amarras, é partir para estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Segundo, a palavra partida que Paulo usa aqui, significa desatar um bote
das suas amarras, singrar as águas do rio e atravessar para o outro lado. Sabe o que é morrer para um crente? É fazer a última viagem rumo à pátria celestial, para aquele lugar onde Cristo foi preparar, onde não tem dor, onde não tem lágrimas, onde não tem luto, onde nós estaremos para sempre com o Senhor. Terceiro lugar, a palavra partida significa afrouxar as estacas de uma barraca, levantar acampamento e ir para sua casa permanente. Sabe o que é morrer para um crente? É mudar de endereço, é ir para a casa do Pai. Certa feita, um pastor foi visitar um crente que estava no CTI, à beira da morte. E o pastor se aproximou do seu leito e perguntou assim: meu irmão, você está preparado para morrer? E o crente respondeu: não, pastor, eu estou preparado para viver. A casa onde eu moro está desmoronando, mas eu já estou de malas prontas para me mudar para a casa do meu Pai. Isso é morrer para um crente. Paulo não está com medo de morrer, porque sabe em quem tem crido e sabe para onde está indo. Este homem não apenas começou bem, este homem está terminando bem. Mas ainda, em último lugar, o apóstolo Paulo agora sobe nos ombros dos gigantes e tem uma visão do farol alto, uma visão para o futuro. Já examinou o seu passado, já examinou o seu presente, agora vai examinar o seu futuro. E ele diz assim: já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia, e não apenas a mim, mas a todos quantos amam a sua vinda. Importante dizer aqui que Paulo está falando assim: não importa se Nero vai me matar, não importa se Roma vai me considerar réu, culpado de morte, o que importa é que o reto juiz, diante de quem eu e todos vão comparecer, Jesus Cristo, já me declarou perdoado, justificado, já não tem mais nenhuma condenação pesando sobre mim, já estou quites com a lei de Deus e com a justiça de Deus, porque Jesus Cristo, Filho de Deus, veio ao mundo para ser o meu substituto, para ser o meu fiador, para ser o meu representante, para ser o meu redentor. E quando Jesus foi à cruz, Ele levou sobre o madeiro os meus pecados, Ele carregou as minhas iniquidades, as minhas doenças. Agora eu já estou livre, perdoado, remido, salvo por Jesus Cristo. Eu não estou indo para um túmulo gelado, eu não estou indo para uma sepultura coberta de pó, eu não estou indo para a espada de Roma, eu não estou indo para o cadafalso, eu estou indo para o trono, eu estou indo para o céu, eu estou indo para receber a minha recompensa, a coroa da justiça. Que coisa sublime! É que quando você começa bem e termina bem, ainda que você seja pobre, ainda que você esteja velho, ainda que você esteja abandonado numa masmorra, ainda que você esteja indo para o martírio, há uma alegria indizível no seu peito, há uma glória bendita inundando a sua alma, há uma certeza inabalável regendo o seu coração. É verdade o que Paulo disse: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro, porque este homem fecha as cortinas da vida não como um fracasso, mas como um vencedor. Este homem plantou igrejas nas províncias da Galácia, da Macedônia, da Acaia, da Ásia Menor. Este homem levou a Cristo milhares e milhares de pessoas. Ele plantou muitas igrejas. Ele viu o reino de Deus avançando e conquistando o território do inimigo. Ele viu almas se rendendo aos pés do Salvador. Ele chorou, mas chorou de alegria pelos frutos colhidos no seu ministério. Ele semeou com lágrimas, mas ele colheu com júbilo, porque ele começou bem e ele terminou bem. E você? E você? Você que começou bem, você que nasceu de novo, você que foi transformado pelo Evangelho, você que foi chamado com santa vocação, você que é ovelha de Cristo, que é membro da família de Deus, como é que você está caminhando? Muitos, diz o apóstolo Paulo, corriam bem, mas agora longe do Senhor estão.
retrocederam, esfriaram na fé, estão desanimados, estão com os joelhos trôpicos, com as mãos descaídas. Meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, levante-se. Se você caiu, confesse o seu pecado, volte-se para Deus, Ele é rico em perdoar, retome esta caminhada, retoma a sua vida com Deus, para que você possa, ao final da vida, ao fechar as cortinas da sua existência, você poder encerrar bem e dizer, eu sei em quem eu tenho crido, e eu sei que Deus é poderoso para guardar o meu depósito até o dia final. Que Deus abençoe o seu coração. Eu quero orar em seu favor. Quero colocar sua vida diante do trono da graça de Deus. Pai querido, louvado seja o teu nome, porque tu és o Deus de toda graça, o Deus que nos chama, o Deus que nos sustenta, o Deus que guarda o nosso depósito, o nosso tesouro até o dia final. Aplica, Senhor, esta palavra ao coração de todos aqueles que estão nos assistindo. É a nossa súplica. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Na mensagem de hoje, baseada em 2 Timóteo, capítulo 4, versos de 6 a 8, o reverendo Hernandes alertou para o perigo de se começar bem a carreira cristã e abandonar depois as veredas da justiça, como aconteceu com Saulo, Judas, Demas. Destacou ainda que o apóstolo Paulo, no final da sua vida, fez um balanço da vida e fez 3 avaliações. A primeira avaliação do passado. Sua vida foi um combate. Ele permaneceu fiel até o fim, sem negociar a sua fé. Segundo, avaliação do presente. Ele diz que sua morte será como oferta ao Senhor e que está indo para a casa do Pai. Terceiro, uma avaliação do futuro. Ele não caminha para um fim trágico, mas caminha para um futuro de glória, onde receberá do Senhor Jesus a coroa da justiça. Não basta começar bem, é preciso terminar bem. Esse foi o tema da mensagem de hoje, que a partir de agora você pode adquirir tanto em DVD como em CD, para presentear a sua família, para presentear um amigo. Acesse o nosso site www.verdadevida.com.br e entre ali na nossa loja virtual. Ou mesmo você pode ligar de segunda a sexta-feira, no horário comercial, para 0800 119 105. Também pelo nosso site. Você assiste o programa de hoje ou qualquer um dos programas que aqui já foram ao ar inteiramente grátis. Ainda pelo nosso site, eu quero lhe convidar para você tornar o programa Verdade e Vida autossustentável. Você clica ali em Faça Sua Doação, você faz o seu cadastro, você imprime o seu boleto e paga em qualquer banco. Ou ainda faz a sua doação diretamente numa agência do Banco do Brasil para a conta 7.000, dígito 9, da agência 4442, dígito 3. Ou mesmo para a conta 68.000, dígito 1, da agência 553, dígito 3, do Bradesco. A mensagem de hoje impactou a sua vida? Eu quero lhe convidar para estar amanhã pela manhã, às 9 horas, com toda a sua família. Participar da escola dominical, ali onde tem classes para todas as idades, e do culto matutino. E à noite, do culto vespertino, às 18 horas. Você vai dizer ali ao líder da igreja que você é o convidado especial do programa Verdade e Vida e que você quer crescer mais no conhecimento da palavra de Deus. Entre no nosso site www.verdadevida.com.br e você clica em Igreja e encontra a Igreja Presbiteriana do Brasil, mais próxima da sua casa. Sua família, seu maior patrimônio. Esse é o tema do nosso próximo programa, neste mesmo horário, nesta mesma emissora. Até lá e que Deus muito o abençoe. Verdade e Vida. Um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil. Nas regiões Norte e Nordeste, a seca
Na região amazônica, a destruição causada por enchentes. Contamos com sua ajuda para minimizar essa triste realidade. Faça um depósito na conta corrente do Conselho de Ação Social da IPB, no Banco do Brasil, agência 4442, dígito 3, conta corrente 6.000, dígito 3. Faça a sua parte. Mais informações no site www.casipb.com.br.